A gente vai no primeiro slide. Bom, então vamos lá, né? Com mais um fruto do Espírito. E aí, na verdade, Magda falou que ia fazer a semana de oração. Eu falei, Magda, deixa um dia para eu pregar. Porque só assim para eu vir aqui no café, né? Essa distância. Todo final de semana a gente está lá pro lado de Buritis, né? Mas eu sinto uma falta daqui imensa. Porque, na verdade, eu me sinto bem aqui, né? Toda vez que eu vou em outras igrejas em Planaltina é como se eu estivesse visitando alguém. Não me sinto em casa ainda. Mudei de escola, né? Depois de 17 anos no Paranoá. Também não me senti em casa ainda na escola onde eu estava, mas esse ano já estou me adaptando. Eu falo com o Fernando. Já estou começando a me sentir em casa. O SEI, né, que é onde eu trabalhava no Paranoá, já não está fazendo não está doendo tanta saudade como doía antes. Agora a igreja ainda sinto uma falta daqui imensa. Continue sentindo, quer voltar. Eu até falo para os meninos do desbravador lá, né, onde eles são, não, meu clube ainda é o Taurus, eu ainda estou lá, não vou sair. Ainda tenho a esperança de uma hora voltar, meu pedacinho está ali ainda. Até falei para o Fernando hoje, a gente não vai vender. Porque tu vende tudo toda hora. Uma hora vende no Emboritismo, então eu volto para casa. Amém. Amém. Então vamos lá. Então vamos começar aí, né, lendo. Eu acho que a maioria dos pregadores leram durante a semana lá em Gálatas 5, né, 22 e 23, onde cita aí os frutos o fruto do Espírito, né? Então vamos abrir Gálatas 5, de 22 e 23. Vamos orar antes, assim como estamos? Oremos. Senhor nosso bom Deus, obrigada, Pai, porque mais um dia estamos aqui, Senhor. Te agradecemos por esta semana, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos protegido e nos guiado. Fica conosco, Pai, nos dê entendimento da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração. Amém. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém pode ler para a gente? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso. Então, nós, assim como a gente viu na história ali do, né, infantil, nós temos aí várias virtudes, né, que formam um fruto, que formam esse fruto do Espírito Santo. Então, não são virtudes isoladas. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho de fidelidade. Pode passar para o próximo. E se a gente for no Google, né, procurar no dicionário o significado de fidelidade, a gente vai ter lá vários significados, mas esse aí é o que eu achei assim mais claro. E aí diz que fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com outra pessoa, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade. Então a fidelidade de todas essas virtudes aí do fruto do Espírito Santo, ela é uma virtude que ela está ligada intimamente ao meu eu. Né? Se eu fizer uma pergunta aqui, perguntar para você, você é fiel? Né? A gente não quer que responda, você vai pensar aí. E aí, você é fiel? Você é uma pessoa que vive essa fidelidade? A fidelidade é algo que está muito ligado ao meu íntimo. Eu posso falar, não, eu sou fiel. Mas lá no profundo, eu sei que, né, nos meus pensamentos, nas minhas ações ali, às vezes quando alguém não está olhando, eu não acho com essa fidelidade esperada. Pode passar para o próximo. E aí, eu pesquisando sobre fidelidade, vi algumas pesquisas, né, que me deixaram assim bem triste, né? Porque olha só, quando a gente fala em Brasil, é o país mais infiel da América Latina. Então, seria ótimo se a gente estivesse aí nos primeiros lugares em relação à América Latina em educação.
A gente sabe que quando a gente faz uma pesquisa em relação à educação, a gente está lá nos últimos resultados, infelizmente. Mas quando fala em infidelidade, o Brasil está lá no topo. E essa pesquisa foi feita por um site americano é um site onde eles cadastram pessoas casadas para terem relações fora do seu casamento. E aí o site está investindo muito no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem essa característica de ser infiel. 62% dos brasileiros consideram a infidelidade algo normal. Então, irmãos, olha só o que o inimigo está fazendo com a gente. Ele está colocando na nossa cabeça, não, você, como dizem por aí, pular cerca é algo natural. Se a pessoa não ficar sabendo, não tem problema, é algo normal. Não tem problema você ser infiel. E 93% dos brasileiros não confiam no próximo. Então, infelizmente, essa questão da infidelidade, ela não está ligada só ao meu relacionamento com o meu cônjuge, A gente sabe que Ellen White diz que a nossa fidelidade a Deus, ela vai refletir na nossa família e no nosso relacionamento com o próximo. Então, quando a gente vai focar hoje em dois principais pontos, Essa fidelidade na minha família e essa fidelidade a Deus, porque estão totalmente ligadas. Pode passar para o próximo slide. E aí, quando a gente vai puxei na internet mesmo, esse é um dado da nossa igreja, mas que está ali no Google mesmo, não é um dado confidencial, Apesar da gente, Fernando mesmo fez muito tempo parte da tesouraria, nas reuniões que a gente tinha com a placa, ele sempre trazia esses dados para a gente. E como está a fidelidade dentro da nossa igreja? Como está a nossa fidelidade em relação aos dízimos, às ofertas, que é um aspecto que diz aí diretamente a nossa fidelidade em relação a Deus. Se eu aceito Deus como meu Salvador, Jesus como meu Salvador, se eu aceito fazer parte dessa instituição, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, se eu compreendo que o dízimo é algo sagrado, é algo santo, que deve ser devolvido ao Senhor, e não devolvo, eu não estou sendo infiel, eu estou sendo infiel, com algo que eu sei que está na Bíblia que eu deveria seguir. E aí esse relatório da IAS diz, 27% dos novos membros devolveram dízimos no primeiro ano de batismo. Então, de 100% que batizaram, 27% devolveram dízimo. Mas aí ele vem com uma consideração. Embora muitos deles possam não ter renda por estarem chegando à adolescência, então desse grupo de 27%, desses 100% que batizam, muitos batizam no clube de desbravadores, de aventureiros, Muitos são adolescentes ainda que a gente entende que não tem uma renda. Mas, quando a gente chega aí no grupo de pessoas de mais de 20 anos, com mais de 20 anos, a gente ainda fica numa média pequena. De 37% estão sendo dizimistas. E quando a gente vai em pesquisas mais detalhadas, o que a igreja chega a que dados? Que 60% dos dizimistas hoje, eles têm mais de 60 anos. Então, é uma classe de pessoas mais idosas que têm esse compromisso, e as pessoas que estão se batizando agora, essas pessoas que estão vindo depois, principalmente os nossos jovens, elas estão perdendo essa fidelidade, elas estão perdendo esse compromisso. E aí, se você for comparar as pesquisas, a gente compreende, Por que está aumentando tanto a questão de fidelidade? Por que está aumentando tanto essa questão de desconfiança de um com o próximo? É como se a gente estivesse perdendo essa fidelidade mesmo com o nosso próximo, com o nosso Deus. Então, a gente precisa saber onde é que a gente está perdendo isso. Em que ponto a gente está deixando essa questão a desejar. Aí eu tenho, fidelidade é um valor essencial na vida cristã. Ela é demonstrada na nossa relação com Deus e reflete na forma como tratamos o casamento e os outros compromissos. E aí a gente, às vezes pensa assim, não, ninguém está vendo, vamos fazer como dá na telha, não preciso ser fiel. Só que, gente, infelizmente, o inimigo, ele está procurando formas de atacar a nossa família. Ele está procurando formas de nos desviar do céu. E aí a gente pensa assim, a criança pequenininha, não
de adulto. Mas a gente tem que começar a trabalhar essa questão da fidelidade aonde? No berço, na nossa casa. A gente fala, a criança não mente. Eu passei por uma situação essa semana, eu estou numa escola planaltina como pedagoga da equipe, né? Então, os professores encaminham para mim aquelas crianças com dificuldade de aprendizagem, dificuldade de comportamento em sala, suspeitas de TDAH, suspeitas de autismo e tudo. Aí eu estava atendendo um, que eu sei que só Jesus na casa. Uma bênção. Aí eu doido para ir no banheiro. Eu sei que eu não posso deixar a pessoa sozinha porque ele apronta. E eu estava com o meu computador na frente, ele de frente para mim fazendo uma atividade. E aí eu falei, ó, eu vou ao banheiro, você fica quietinho, você não sai daí. Você está me ouvindo? Aí falei, não, vou pegar meu computador, vou deixar afastado, né? Porque é capaz eu cheguei e ter jogado no chão, aí deixei afastado. Aí voltei, ele estava lá, sentado igual um anjo. Eu falei, amém, tá quietinho. Peguei meu computador, voltei para minha mesa. Aí tô mexendo, o computador morreu. Não aceitava o mouse, o touchscreen não aceitava e não digitava tecla nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, com um monte de relatório para fazer, o computador pifou. E é o computador da escola, né, que eu uso da escola. E agora eu vou falar lá na direção que eu dei uma pânico no computador. Aí eu olhei para ele, você mexeu aqui? Não mexi. Eu falei, você mexeu? Tenho certeza, você mexeu? Não, tia, eu não mexi, eu prometo, eu não mexi. E ele me olhando, né? Sei que eu fiquei uma meia hora, liga, desliga, mexe nesse computador e nada. Aí eu falei, vou começar a ter que apertar um monte de tecla. Já deu problema mesmo, pior não vai ficar. Aí eu comecei a olhar e tinha uma teclinha que tinha um X. Era uma tecla do bloqueio do teclado do touchscreen do computador. Quando eu apertei, voltou. Eu falei, voltou bem aqui, ó. Você não mexeu? Ele olhou. Você mexeu no meu computador. Então, às vezes a gente acha que eles não mentem, né? A gente tem uma ideia de que não, o ser humano nasce bom, nasce ali perfeito, sem defeito nenhum, sem maldade nenhuma, e vai corrompendo com o tempo. Gente, mas nós nascemos no mundo de pecado, infelizmente. E desde pequenininho, a gente tem essa tendência para o que é mal, infelizmente. Né? É uma criança que mente, é uma que já quer ali passar a perna no próximo. E se a gente não for esse exemplo de fidelidade na nossa casa, essas estatísticas só tendem a aumentar. Essas estatísticas só tendem a aumentar. E a gente não pode fazer parte de uma estatística onde fala, por exemplo, que o brasileiro é infiel. Né? Eu ainda pensei, não, se a gente tem 5% de agentistas no Brasil, essa estatística não pode passar de 5%. Porque se eu falo que eu sigo a um Deus, se eu falo que eu confio nesse Deus, eu não posso fazer parte de uma estatística dessa de infidelidade. Eu não posso permitir que meu filho veja situações de fidelidade ali na minha vida. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, né, nós vemos aí um episódio, né, de uma pessoa onde teve essa chance de ser provada na sua fidelidade. Vamos ler em Gênesis 39, de 6 a 12. Amém? Então vamos ler, diz assim. A gente sabe, né, de toda a história de José, os irmãos dele tinham muitos ciúmes dele, e aí, num certo dia, pegaram ele, jogaram tinha um plano de matar, na verdade, né? Um dos irmãos intercedeu, e aí jogaram José no buraco, depois o tiraram e venderam ele como escravo. E aí, no decorrer da história, a gente lê assim: Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comiam. José tinha um belo porte e boa aparência.
Então, só antes da gente continuar aí, Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José. Quando a gente lê lá em Ellen White, ela disse que passaram-se aproximadamente 10 anos, né? Então, 10 anos José trabalhando lá para Potifar, né? Para o pessoal. E aí, as atitudes dele foram que deram essa confiança, né? Para Potifar confiar tudo o que tinha às mãos de José. Então ele percebeu que José, ali, já nas atitudes dele, ele era uma pessoa confiável. Ele era uma pessoa a quem o Potifar podia colocar todos os seus bens, toda a sua administração. E aí aqui na Bíblia diz que Potifar colocou tudo na mão dele a ponto dele não ter que se preocupar com a administração ali de tudo que ele tinha. E aí fala, assim depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser quem? A sua esposa, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos. Então, a Bíblia diz aí que ela estava, né, já com o costume de procurar José. Ela tinha interesse ali de cometer um adultério. E ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pela roupa e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. E aí se a gente continuar a leitura aí, a gente vê que José, ele foi preso, né? Injustamente. Porque essa mulher tentou atacar José, tentou ter uma relação com ele e ele se negou. Por quê? Porque ele era fiel a Deus. E ele falou, não, meu patrão confiou tudo que tem às minhas mãos, mas você não. Então José, além de ser fiel aí ao patrão dele, ele foi fiel também a Deus. E aí, irmãos, às vezes, a gente se coloca em certas situações onde, né, nós somos tentados mesmo, independente da situação ali a ser infiel. Às vezes é no troco da padaria, às vezes é numa vaga de estacionamento, e muitas vezes agora as pessoas estão sendo tentadas no seu próprio relacionamento, né, na sua própria família. Por quê? Porque se o inimigo conseguir entrar ali na família, conseguir ali vir com essa infidelidade para a família, a gente tem toda uma família destruída, né? São crianças que sofrem, a família sofre. Há um tempo atrás a gente presenciou uma situação de infidelidade na família, mas é impressionante como é devastador. Por mais que a gente, né, seja um cunhado, alguém mais distante, que não seja ali dentro do nosso lar mesmo, mas como dói o fato de você saber que uma pessoa está passando por isso, né, por uma questão de traição. E as pesquisas falam que isso está se tornando rotina, né? Eu tenho crianças na escola que falam para mim assim, tia, meu pai tem 4 namoradas, fala o nome das 4. Só que minha mãe não pode saber dessa. E ele falou, se eu falar, ele me pega. Então, eu fico pensando, a que ponto a gente chegou? Né? Uma criança que já está ali com 5 anos, crescendo com essa ideia de que ele pode viver nessa mentira, de que ele pode enganar as pessoas que ele ama. Como é que vai ser a relação dessa criança com as pessoas de fora? Né? Que esposo eu estou vendo crescer ali, que pai eu estou vendo crescer ali, já num ambiente de mentira desse. E aí, se a gente for, vamos só lá em 39:9 ainda em Gênesis. Não, é isso mesmo. Pode passar.
E aí o que Deus espera de nós, né? Nós temos um Deus que é fiel a todo momento. Deus é fiel sempre, independente do que a gente faça. Porque a gente tem muito uma relação de pagar com a mesma moeda, né? Às vezes uma pessoa nos chateia, a gente quer fazer o mesmo. Às vezes uma pessoa é mais educada com a gente quer responder também com uma falta de educação. Mas a gente tem um Deus que, independente do que eu faça, esse Deus é fiel. Esse Deus está ali, né, para nos proteger, para nos guardar, estar ao nosso lado. E aí vem aí, o que Deus espera de nós. Vamos ler Deuteronômio 6:5. Diz assim: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não, eu li errado, só peraí. Corrigindo, 6:5. Acharam, irmãos? Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, Deus espera da gente que a gente o ame com fidelidade, né? Que a gente ame esse Deus acima de tudo. Que a gente coloque Deus primeiramente na nossa vida. Então, se eu tenho Deus que é fiel, cabe a mim ser fiel a esse Deus também. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Diz assim: Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, não é aquela história, não, é só isso, é só um olhar, só vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp. Não, só vou tirar aqui um pouquinho do meu dízimo. Gente, ou a gente é ou não é. Ou somos por completo ou não somos. Ellen White diz no livro Patriarca e Profetas, ela diz assim: poucos há que se compenetram na influência das pequenas coisas da vida sobre o desenvolvimento do caráter. Nada com o que temos de tratar é realmente pequeno. As circunstâncias variadas que deparamos dia após dia são destinadas a provar nossa infidelidade e habilitar-nos a maiores encargos. Pelo apego aos princípios das ações da vida usual, a mente se habitua a considerar as exigências do dever acima do prazer e da inclinação. Espíritos assim, disciplinados, não estão a vacilar entre o direito e o que não é, como a vara primeira ao vento. São fiéis ao dever porque se educaram nos hábitos de fidelidade e verdade. Pela fidelidade naquilo que é mínimo, adquirem força para serem fiéis com os maiores, em coisas maiores. Então, se a gente não se educa para ser fiel ali no mínimo, para ser fiel nos detalhes, em algo maior, muito menos. Às vezes a gente pensa assim, a gente reclama tanto dos políticos, né, de corrupção no Brasil, mas às vezes a pessoa vê uma caneta ali no estabelecimento, ela acha, não tem dono. Pega a caneta, põe no bolso. Né? Às vezes tem a chance ali, passa um troco errado para ela numa panificadora, fica torcendo, tomar que a moça conte errado, tomar que conte errado, para poder vir algo ali para ela. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela só não é infiel no muito porque ela não tem acesso ao muito. Né? Se a gente não fazer esse exercício de ser fiel em todos os detalhes, quando a gente tiver acesso a algo maior, a gente vai ser infiel. Né? A gente vai ser infiel no horário, a gente vai ser infiel a tentar sair ali meia hora mais cedo, a hora que o chefe não está olhando, a gente vai tentar, né, levar para casa uma caneta. A hora que a moça passa ali no mercado, deixa de passar ali um produto na minha lista de compra, eu não falo nada, porque opa, ela errou o problema dela. Né? E aí são nessas coisas onde a gente vai construindo a nossa fidelidade, né? O nosso caráter.
Provérbios 3, 3 e 4. Aí diz assim: não deixe que a bondade e a fidelidade abandone você. Amarre-as no pescoço, escreva na tábua do seu coração. E aí, será que fidelidade é algo que a gente pode deixar de lado com um conselho desse? Tem que ser algo muito importante, né, na nossa vida. Hebreus 13, 4. Então, aí nós vimos, né, que o conselho de Deus é para que a gente seja fiel numa relação com o nosso próprio Deus, né, para que a gente seja fiel numa relação com o nosso próximo, que a gente viva essa fidelidade de verdade, para que a gente seja fiel no pouco e que a gente seja fiel também no muito. E aí vamos ler Hebreus. Hebreus diz assim: dignos de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, irmãos, nesta semana que a gente está, nessa semana, né, da família, que a gente está estudando sobre o fruto do Espírito, eu achei um tema assim tão pertinente, porque se a gente for ver, a base de uma boa relação na nossa família, né, é a bondade, a mansidão, é a alegria, é a paz, é a fidelidade. É justamente o que está faltando na nossa família. E o inimigo, irmãos, ele está atacando a família. E é impressionante como a gente vê o resultado, sabe, de famílias destruídas, assim, refletindo na sociedade. Eu sei que tem mais professor aqui, né? Seu nome? Sabrina. Professor do Luiz Fernando. Você está escondido ali no fundo. Então, assim, a gente vê, é impressionante como a gente vê o reflexo de famílias, de lares destruídos na escola. Eu posso dizer assim com certeza, 90% das crianças que chegam para a gente com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de comportamento, sabe, com dificuldade mesmo de uma regulação ali, de autocontrole, quando a gente vai para a história familiar, a gente vê que está totalmente, sabe, sem valores mesmo. As crianças não têm essa referência de família. Então, cabe para a gente que conhece a verdade, cabe para a gente que sabe que tem um Deus fiel, ser esse exemplo de família para a sociedade. Né? Cabe para a gente ser esse exemplo de um funcionário fiel no nosso trabalho, ser esse exemplo de um estudante fiel na minha escola, ser esse exemplo de uma esposa fiel, né, para as pessoas que estão ao meu lado, ser esse exemplo de um esposo fiel para as pessoas que estão próximas. Porque, irmãos, nada fica escondido. Às vezes, né, a pessoa está ali praticando algo, está ali sendo infiel para sua esposa, ele acha que está sendo infiel só para a esposa, mas na verdade ele está sendo infiel para os filhos, para os pais, para toda a família, para uma sociedade mesmo. E o inimigo joga no ventilador. É impressionante, né? Porque ele quer envergonhar. E a base dele, o propósito dele maior é destruir a família. Né? Então, numa semana de oração dessa, o inimigo fica irado. Isso é certeza. Por quê? Porque a gente está levando famílias a refletir dessa importância. Né? A gente precisa ter no nosso lar ali, educar nossos filhos para que eles sejam um esposo fiel, para que eles sejam um pai fiel, para que eles sejam um bom pai, para que eles sejam um bom cidadão. A gente precisa educar nossas filhas também para que elas sejam boas mães, para que elas pensem nesse matrimônio como algo sagrado. Porque hoje o que a gente tem? Não, se não der certo, separa. Né? Hoje a moda é o relacionamento aberto. Como eu tenho colegas que vivem
isso. Não, é relacionamento aberto lá em casa. Eu saio com quem eu quero, desde que ele não saiba. Desde que eu não seja do ciclo de amigo deles. Olha que ponto o inimigo está chegando e a que ponto está levando as famílias. E aí, mais um texto, do livro Desejar de Todas as Nações. Nossa confissão de fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Temos de reconhecer-lhe a graça segundo nos é dada a conhecer através dos santos homens da antiguidade. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Cada indivíduo tem uma vida diversa das de todos os outros. Uma experiência que difere essencialmente da sua. Deus deseja que nosso louvor a Ele acenda, com o cunho da nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para o louvor da glória de sua graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, possuem irresistível poder eficaz para a salvação de almas. Então, irmãos, meu convite nessa noite é para que as nossas vidas sejam... Embaixo. Então, nessa noite, o meu convite é para que as nossas vidas sejam um testemunho, para as outras pessoas mesmo. Que a gente seja um motivo para que os nossos vizinhos queiram conhecer esse Deus, para que os nossos vizinhos queiram também buscar essa salvação. Como o Ellen White fala, é importante a gente falar dos exemplos de fidelidade que tem na Bíblia. Muito importante a gente conhecer o exemplo de José, o exemplo de Jacó, de tantas pessoas que foram fiéis na Bíblia. Mas faz muito mais efeito as pessoas conhecerem esse Deus através das minhas práticas. As pessoas conhecerem esse Deus através da minha vida. E aí a Isabela vai cantar agora. E que a gente sinta esse desejo de buscar o Espírito Santo de verdade e que Deus faça mudança em nossas vidas para que a gente seja um exemplo de fidelidade viva, tanto na minha família quanto na nossa igreja.